Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você ainda não me conhece, meu nome é Priscila Furlaneto Land. Sou mestre em Educação, Ensino e Tecnologia, professora e escritora. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, algumas estratégias para trabalhar a leitura em sala de aula com seus alunos. E isso mesmo que você ouviu, algumas técnicas bem diferentes, bem lúdicas, bem dinâmicas para trabalhar a leitura. Tá interessado? Vem comigo que eu te mostro na prática. Mas antes da gente começar, eu quero saber, você já faz parte aqui da família do Professor Global? Ainda não? Então não perca a sua chance. Clique já nessa marca d'água ou mesmo no botão inscreva-se e faça já a sua inscrição. E não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, alguns recursos que você pode utilizar na sua sala de aula com seus alunos quando você estiver trabalhando a leitura com eles. Eu trabalho a leitura na minha sala de aula sempre nos 10 últimos minutos de aula. Então os alunos já ficam esperando qual vai ser o livro que a gente vai ler, né? E qual vai ser a estratégia que eu vou usar naquele dia, porque eles gostam muito. São estratégias bem dinâmicas em que eles muitas vezes podem trabalhar com os colegas e a gente não fica só naquela coisa clássica, né? A professora faz a leitura ou os alunos fazem a leitura para a professora. Então vamos lá no computador que eu vou mostrar para vocês direitinho quais são essas técnicas e como que eu uso cada uma delas. Muito bem, gente. Então eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que eu utilizo na minha sala de aula para trabalhar a leitura com os meus alunos, né? Você pode utilizar essas mesmas estratégias com os seus alunos, sejam suas aulas presenciais, online ou mesmo de ensino híbrido. Conforme eu for mostrando aqui as estratégias, eu vou dando algumas ideias de como você pode, né, utilizar essas mesmas estratégias nas aulas online ou, né, com a ajuda da tecnologia de alguma forma. Então, a primeira estratégia é chamada leitura pipoca. Então, existem duas formas de ser feita essa leitura pipoca. Você, lógico, tem que ter um texto, né? Um texto em que todos os alunos da sua sala precisam ler. Então, eu estou pensando aqui, né, num contexto de aula presencial, mas isso também pode acontecer nas suas aulas online. Então, digamos que você tem um texto, né, que os alunos precisam ler, e aí você escolhe um aluno para que ele leia uma determinada parte daquele texto. E esse aluno, ele pode parar a qualquer momento a leitura dele e gritar pipoca e chamar um outro nome, o nome de um outro colega que, né, necessariamente precisa continuar a leitura, né? Dar continuidade a essa leitura. Então é legal porque faz com que todos os alunos prestem atenção, porque ninguém quer ser chamado e ficar ali, o que eu tenho que fazer, ou onde estamos no texto, né? Então todos os alunos precisam ficar bem focados no momento da leitura. Uma outra forma de se fazer essa técnica é, em sala de aula presencial, seguir, né, a sequência das carteiras, por exemplo, que os alunos estão sentados. E aí você pode pedir para que cada aluno leia uma frase, né? Então, cada aluno para, né, a leitura no ponto final. Então, isso também dá uma continuidade, um ritmo bem interessante para a leitura e faz com que todo mundo acompanhe, porque ele precisa saber exatamente quando é a vez dele de continuar lendo. Então é bem interessante, é uma forma divertida, diferenciada de fazer a leitura com os seus alunos. E se você estiver lá no momento online, na sua aula de Zoom, essa técnica pode ser aplicada, né? Você pode pedir para que um aluno leia, né? Você pode compartilhar sua tela com o texto, e enquanto aquele aluno lê, de repente ele pode parar, e a regra é essa, ele para, grita pipoca e chama o nome de um outro aluno que vai dar continuidade a essa leitura, mesmo ali estando virtualmente, né, na sala de aula virtual. A segunda estratégia de leitura é a leitura em uníssono. Você provavelmente já faz isso na sua sala de aula, mas é legal a gente lembrar que ela existe, porque ela é importante principalmente quando a gente quer fazer com que os nossos alunos memorizem um determinado conteúdo.
Então, o professor e o aluno, eles leem juntos, né, em voz alta, uma determinada passagem de um texto ou mesmo um texto todo. Geralmente isso é utilizado mais com uma passagem específica, algo, né, algum conteúdo que você realmente quer que os seus alunos memorizem ou que você quer enfatizar naquele momento da sala de aula. Então, olha lá, o professor e a turma leem uma passagem em voz alta. E o que isso ajuda a gente, né? Em que essa técnica nos ajuda? Olha lá, isso minimiza a exposição pública dos leitores que têm dificuldades, ou mesmo aqueles leitores que têm um pouco de vergonha de ler na frente dos outros, né? Então, um estudo de 2011, com mais de 100 alunos de um sexto ano, feito pelo David Page, descobriu que 16 minutos de leitura em uníssono por semana melhora a decodificação e a fluência da leitura dos seus alunos. E essa técnica, ela pode ser utilizada, né, a gente sabe, não só nas aulas presenciais, mas se você estiver lá na sua aula de Zoom, de Google Meets, você também pode. Você compartilha a sua tela com aquela passagem do texto que você quer que os seus alunos realmente memorizem ou pratiquem ou que você quer destacar e faz com que todo mundo ligue o seu microfone e faça a leitura em uníssono. Às vezes não é muito agradável para o ouvido, mas é importante que esses alunos estejam falando todos juntos ali, fazendo essa leitura, né, em coral. Então, não perca a chance de utilizar essa estratégia, porque ela também é uma estratégia dinâmica, divertida e diferenciada para as suas aulas. A estratégia número 3 é a leitura em duplas. Nós, professores de línguas, né, língua inglesa, língua portuguesa para estrangeiros ou qualquer outra língua estrangeira, a gente trabalha muito nessa estratégia para praticar não só a leitura, mas para outras coisas, que é colocar os nossos alunos em duplas e fazer com que eles pratiquem essa leitura, né, juntos. Agora, professores de outras disciplinas muitas vezes acabam esquecendo que isso também é interessante, seja lá qual for a sua disciplina. De repente você vai ensinar história, geografia, ciências, tem um texto que não é muito longo, um texto curto. Que tal, então, colocar essa estratégia em prática? Coloque os seus alunos em duplas e vamos lá pensar em como que essa leitura pode ser feita. Então, olha lá o que tem aqui nos slides. Cada dupla de aluno alterna a leitura em voz alta, mudando cada vez que há um novo parágrafo. E é claro que isso vai ficar ao seu critério. Você pode pedir para que cada aluno leia um parágrafo até o final do texto e depois eles trocam, ou seja, esse texto vai ser lido mais de uma vez, né? E você também pode pedir para que os alunos leiam cada uma frase, de repente, se for um diálogo entre personagens, então cada um faz um personagem diferente e depois eles necessariamente precisam trocar, porque essa leitura vai ser feita mais de uma vez. A ideia é não só fazer a leitura, compreender o texto, mas é também praticar a questão da fluência de leitura, da pronúncia, enfim, tem várias coisas envolvidas aí nesse exercício, né, gente? E olha lá, ou eles podem ler cada sessão ao mesmo tempo, brincando, vamos ler? A gente vai ler junto, o mesmo ritmo, a gente faz a entonação, uma entonação específica que vai ficar parecida, enfim, eles podem brincar aí com essa leitura nas duplas. Os exercícios de pares podem também servir para unir os leitores que são mais fortes àqueles leitores que são mais fracos. Então, se você colocar um aluno que é melhor em leitura com um aluno não tão bom assim, esse aluno que não é tão bom assim tem a tendência a ir melhorando, porque aquele aluno que sabe mais vai ajudando também. Então, e outra coisa, a leitura não precisa ser só a leitura em si, mas eles podem fazer, né, esse exercício de leitura, né, num primeiro momento, e depois eles podem um ajudar o outro a compreender o texto. O que você entendeu? Então me conta o que você entendeu sobre esse texto. E aí o outro vai adicionar. Você agora me conta o que você entendeu. Você acha que a gente tem a mesma opinião? A gente teve a mesma visão, né, em relação ao significado desse texto? Enfim, eles podem criar uma discussão, podem, se for uma história, recontar a história. Então trabalhar em duplas para a leitura é certamente um exercício muito dinâmico, muito divertido e principalmente muito útil que você deve utilizar em sua sala de aula. E claro, se você estiver dando as aulas online, você pode fazer esse mesmo exercício
utilizando as salas, né, do Zoom. O Zoom tem salas específicas ali que você pode colocar os alunos em duplas, bem legal, bem interessante, e aí você dá um tempo para esses alunos, né, eles fazem esse exercício e depois todo mundo volta junto de novo para a aula online. O mesmo recurso pode ser utilizado por meio da gravação da voz. Você não precisa necessariamente ver os alunos, mas de repente se eles gravarem, por exemplo, no WhatsApp, eles podem ligar um para o outro, né? De repente você dá isso como uma tarefa e eles podem fazer essa aula em duplas por meio do telefone ou do WhatsApp e até gravando a voz deles. Então existem várias possibilidades de se trabalhar duplas, né? Para praticar a leitura. A estratégia número 4 é a leitura eco, muito interessante para memorização de determinados conteúdos. O professor coloca lá uma determinada passagem de um texto e começa a fazer a leitura para os alunos e os alunos precisam repetir com esse professor, né? A leitura vai na sequência. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, os alunos repetem o que o professor lê. Na sequência eles falam. Os alunos repetem o que o professor lê. Então, eles ecoam, né, tudo aquilo que o professor está lendo. E é interessante porque o professor pode dar ênfase em determinadas palavras, fazer com que eles repitam mais de uma vez aquelas palavras que ele quer que memorize, ou quer que, né, internalize de alguma forma, ou compreendam, né, alguma coisa específica. Então, o eco serve para isso, olha lá. Os alunos repetem o que o professor lê, imitando o seu ritmo e suas inflexões. O professor pode apontar palavras-chave específicas para que os alunos façam o eco. Então, muitas vezes, você não precisa fazer com que os alunos repitam toda aquela passagem com você. Você está lendo, e aí se você colocar no texto palavras destacadas, quando você ler aquelas palavras destacadas, você já fala para os alunos, ó, quando eu ler, vocês têm que repetir essa palavra comigo, como se você fosse o meu eco, né? E eles adoram, é divertidíssimo e, mais uma vez, dá para fazer na sua aula, né, tradicional, presencial, e dá também para fazer nas aulas online, quando você compartilha a sua tela ali nas suas aulas, né, nos seus encontros virtuais. Então é bem legal, não deixe de fazer aí essa leitura eco com os seus alunos. A estratégia número 5 é a leitura dramática e nada pode ser mais divertido do que uma leitura dramática. Então, olha lá, para dar vida ao texto, aluno ou professor pode ler oralmente um texto com entusiasmo, né? Ou com o auxílio dos gestos dramáticos com as mãos, né? Interpretando realmente aquilo que está sendo lido, né? Criar perguntas de repente, faz uma leitura, tarará, tarará, e de repente, pum, a leitura para e o professor cria uma pergunta super reflexiva ou uma pergunta bem daquelas que os alunos, né, instigam os alunos a responder e a pensar de forma crítica aquele texto que você está lendo. Então isso também é legal, dar essa pausa, né, a pausa dramática para que o aluno possa responder uma determinada pergunta e que tenha, lógico, relação com aquele texto que você está lendo, né. E fazer também leituras diferentes e malucas. Então, por exemplo, o professor louco e um estudante ansioso. Então, eles podem alternar oralmente, fazendo essa leitura, interpretando esses papéis. Eu vou ler o texto como se eu fosse um professor louco. E aí, claro, tem que ter toda a relação com a voz, com os gestos, com o corpo. Afinal, trata-se de uma técnica da dramaturgia. Então, é legal porque você vai explorar também um pouco, né, do dramático, né? Quem são seus alunos aí que gostam de trabalhar com essa questão do teatro, da voz, né, entonação, enfim. É bem divertido, é bem engraçado. Os alunos amam, principalmente os adolescentes, eles adoram fazer essas brincadeiras, né, e fazer com que a leitura se transforme em algo engraçado e divertido. E é claro, também dá para fazer nas suas aulas presenciais. Nas presenciais você pode realmente colocar os alunos lá na frente, né, e fazer com que eles realmente interpretem a leitura, mas nas suas aulas virtuais você pode compartilhar a tela e ir chamando os alunos conforme, né, a sua necessidade.
E é claro, não é qualquer aluno que consegue fazer, né? Geralmente os alunos mais tímidos vão ter mais dificuldades, mas é legal você tentar, não force os alunos a fazer leitura dramática, mas se você tiver a chance de fazer com alguns alunos, vale a pena, porque sua leitura e o seu processo de leitura fica bem divertido. Muito bem, gente, chegamos ao fim, então aqui, ó, estamos na última estratégia de leitura, que é a leitura fluente. Aqui, na verdade, é só um resumo de todas as outras estratégias. O objetivo principal é criar fluência de leitura nos alunos. É como se fosse um projeto. O professor escolhe um texto para ser trabalhado durante toda a semana. Então, esses alunos vão ler o mesmo texto durante toda a semana. Para praticar pronúncia, para praticar alguma determinada letra, né? Principalmente os alunos de ensino fundamental, ou um determinado som. Então, é importante para que eles criem essa fluência, né? Fazer esse tipo de exercício. Então, olha lá, os alunos podem ler o mesmo texto muitas vezes ao longo de uma semana. E como você vai fazer isso? Aplicando diferentes estratégias, que são as estratégias que nós já vimos aqui. Por exemplo, o professor lê em voz alta e os alunos acompanham em seus livros. Depois, um outro dia, os professores repetem a leitura com a técnica da pipoca. Ou um outro dia, os alunos leem em uníssono. Ou num outro dia, os alunos leem em duplas. E no final da semana, eles levam esse mesmo texto para casa para continuar ainda praticando com os pais ou com os amigos, né? Dependendo se os seus alunos são adolescentes, você pode pedir para que eles pratiquem em duplas por meio do telefone, por meio da internet, né? Esse mesmo texto. Então, a ideia aqui é que justamente os alunos fiquem mais rápidos, que eles fiquem mais fluentes, que eles compreendam realmente o que eles estão lendo, né? Não só leia, mas que entendam o que estão lendo. Enfim, é uma atividade bem produtiva, bem interessante, que parece chata por ser o mesmo texto, mas que é muito útil e que dá muito certo, dá muito resultado na questão da fluência dos alunos. Então não deixe de fazer, principalmente se você for um professor aí do ensino fundamental em que está alfabetizando alunos, os novinhos, né? Então isso aqui é bem interessante para isso. E aí, você gostou? Super legal, né, gente? Então, como eu disse para vocês, os meus alunos adoram, é sucesso. E se você utilizar algumas dessas técnicas, conta aqui pra gente. Coloca aqui nos comentários se você gostou, se não gostou, se deu certo, se não deu certo. A sua participação aqui no canal é sempre muito importante. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você gostou, dá um like. Ainda não se inscreveu? Não perca a sua chance. Faça já a sua inscrição. Espero você aqui na próxima quinta-feira no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui!